Bom, eu mostrei lá na tela do celular como era que como foi que funcionou o aplicativo, e aqui eu vou mostrar um código. Bom, começar por a tela de login, que é essa tela aqui, é uma tela simples. Tem o nome do aplicativo, um image view, um logo, dois edit tests para e-mail e senha e dois botões, entrar e cadastrar. O entrar ele está para o método login aqui, quando eu clicar nele, o cadastrar está para o método cadastro. Pronto, tudo muito simples, feito em um constraint layout, tudo ancorado, senão eles ficam todos juntinhos aqui no canto. Muito simples. Aí tem a tela de cadastro, que é bem semelhante a essa. A diferença é que tem um campo a mais para colocar o usuário, o nome do usuário, e é só um botão, que é o botão salvar, que ao clicar nele ele vai retornar para a tela de login quando cadastrar a pessoa. Pronto, cadastro login. Aí feito o login, cadastrou, né? Fez o login, aí direciona para essa tela, que é a minha tela principal, que é que vai mostrar quem é o usuário que está logado aqui, vai aparecer o nome dele aqui, quantas pessoas esse cara está seguindo. Aí aqui os seguidores aqui vai abrir uma outra tela para mostrar as pessoas que estão cadastradas no banco e quais pessoas eu estou seguindo. E aqui é para o usuário criar uma nova dica. Pronto. Aí para eu fazer essa tela aqui, são duas partes. Então você vê que só tem um constraint layout, mas nele eu listo aqui o meu header, que é essa parte de cima, e o meu list item, que é a minha lista de dicas. Então, como eu fiz isso? Primeiro, vou mostrar a lista de itens, que é mais fácil, que é um design, um layout do próprio Android Studio, que é só um relativo layout com dois campos, um que vai pegar o usuário e outro que vai pegar a dica que o usuário postou. Pronto. Isso é o que vai aparecer aqui, ó. Essa daqui, ó. Você vê, tá aqui, ó. Essa é a primeira dica, que eu botei esse texto só para testar aqui. E aí é o que está aparecendo aqui. E essa parte de cima é o header, que eu fiz separado. Está aqui também. Para fazer ele, eu usei alguns elementos aqui, alguns componentes. Primeiro, eu usei um image view aqui do header, né? Para aquela colocar esse header, eu botei header image ID, o ID dela, que é para saber que era do header. Aí um usuário, que é o que vai mostrar o usuário que está logado no momento e quantas pessoas esse usuário que está logado está seguindo. Aí coloquei um linear layout para colocar esses botões, deixei a altura deles no para preencher só onde tem os dados, né? Para não ficar até lá embaixo. E os dois botões, seguidores, nova dica. Isso tudo dentro de um relativo layout que eu deixei também só para ficar onde tem os dados, né? Tanto que é só isso aqui, para cá não tem mais nada. Aí quando eu cheguei na Activity Main, eu juntei, como eu já mostrei aqui, o header e a lista dentro do meu list view. Aí ela ficou assim. Pronto, aí agora só resta a Activity seguir, que é um list também, uma lista de itens, que ela tem aqui essa parte aqui de mostrar que eu posso marcar ou desmarcar um item dessa lista. Que eu uso essa aqui, essa ferramenta aqui, Simple List Item Checked, que é o que ela vai aparecer e vai fazer que eu possa clicar ali nela e marcar ou desmarcar. Pronto, essa é a parte do layout. Agora eu vou mostrar aqui. Deixa eu mostrar logo essa parte aqui das cores, que eu muda aqui a cor, que era verde, né, o padrão do Android, eu deixei amarelo por conta desse logo aqui que era amarelo. Aí eu quis deixar todo bonitinho, amarelinho. Pronto, aí
Nas minhas strings aqui, esses são os valores padrões, aqui é onde eu fiz a internacionalização, aqui. Esses são os valores padrões para o celular em português, esse para o celular em inglês, tudo em inglês, e esse em espanhol. Só fiz para essas linguagens. Mas quantas linguagens você quiser, só é adicionar aqui. Que a princípio eu estava fazendo aqui diretamente no XML, só que estava me dando muito trabalho. Aí em umas pesquisas eu descobri que tem esse lugar aqui, que eu posso simplesmente dar um ID para o texto que eu quero lá. Por exemplo, para esse texto aqui, e-mail já existe. Isso aqui é um texto que estava lá na minha classe. Eu posso dar um ID para ele e através desse ID eu referencio na minha classe ele pelo ID, e aqui é que eu digo o que é o texto dele. Tipo, em português ele vai ser isso, que é o valor padrão. Em inglês ele vai ser isso, em espanhol ele vai ser isso. Então eu fiz isso para todas os meus textos que eu tinha aqui, ó. Esses que estão marcados aqui é os que não se traduz, né? Que é do próprio Android Studio. O resto foi eu que traduzi. Então se torna muito mais fácil do que estar digitando no XML que nem eu estava fazendo. Bom, deixa eu fechar isso aqui. Aí eu vou mostrar agora a parte do Java, né? Começando pela parte do login. O login, eu fiz o seguinte. Começamos aqui com os imports. Tem todos esses imports porque eu usei para fazer a minha autenticação, o meu banco de dados, foi tudo Firebase. Eu usei o Firebase para fazer isso porque eu não preciso estar me preocupando como se eu fosse estar usando o SQLite, que eu tenho que digitar todos aqueles comandos de insert, de update, de delete, de tudo. Eu não preciso estar me preocupando com isso porque o Firebase já faz isso. Já tem as classes para isso, no próprio Android Studio. Aí eu comecei pelo login, essa classe aqui. Criei uma variável do tipo Firebase Auth, que é o que vai fazer a autenticação do usuário no sistema. Um edit text para e-mail, um edit text para senha, que é para poder vincular o que vem do meu HTML ou do meu XML lá do formulário, para validar com os usuários ou com os dados da classe aqui. No create eu atribuí a minha variável do Firebase Auth a instância atual desse usuário aqui, e no edit e-mail, edit senha, é o find view by ID, passando o ID aqui dos campos lá do meu XML, que é para vincular os dados, e beleza. Aí quando a activity iniciar, eu vou criar uma variável do tipo Firebase User, que eu vou chamar aqui de usuário atual, current user, e nela eu vou colocar o meu usuário atual que está autenticado, e vou atualizar a minha interface de usuário com esse usuário atual que está aqui, se ele foi autenticado. Isso aqui desconsidere, foi que eu esqueci de tirar isso aqui. Isso aqui é a validação que está aqui dentro, tá? Por isso que está ali, eu esqueci de tirar. Deixa eu tirar logo. Quer dizer, o update UI aqui, eu lembrei porque eu deixei assim, é porque se o usuário for diferente de nulo, é que eu tenho um usuário na sessão. Então eu vou passar esse usuário atual e ele vai atualizar a minha tela lá. Aí aqui login, eu vou pegar, criei uma variável aqui e-mail e senha, e peguei o texto que estava no meu edit e-mail, edit senha, que é o ID lá, né, do meus campos lá, transformei com string e tirei os espaços em branco aqui. Aí eu verifico se
o meu e-mail está vazio, eu mando preencher o campo na hora de logar. Se a minha senha for vazia, eu mando preencher o campo na hora de logar. Isso aqui é aquilo que eu falei, ele vai pegar a string do meu arquivo lá de strings, aqui é string, pegando o ID que eu dei para o texto que ia aparecer aqui, que é o que estava antes aqui de eu clicar e ele aparecer. E aí, pronto, vou retornar porque não logou, né? Aí eu vou pegar esse método aqui, que é logar, se autenticar com e-mail e password. Vou passar o e-mail e a senha que foi passada no meu formulário aqui, lá do login. Vou adicionar no meu listener, passando essa activity, né? E o resultado e um complete listener do tipo autenticação resultado, que é o que vai me dizer se o usuário foi autenticado ou não no sistema. Aí, no complete, isso tudo é método que eu tenho que implementar, que eles são sobrescritos da classe do Firebase que eu estou usando. Aí ele verifica se a tarefa foi bem sucedida. Aí eu vou atualizar a minha interface de usuário, passando o usuário atual, ou seja, o usuário existe no banco e ele está autenticado. E aí eu criei a intent para quando ele clicar lá no botão de entrar, ele redirecionar para a minha main activity. E aí ter o start na minha activity. Se ele digitou alguma coisa errada ou se ele não está cadastrado, vai me mostrar essa mensagem dizendo que o usuário ou a senha está incorreto. E eu vou atualizar a minha interface do usuário com um usuário nulo, ou seja, ela vai ficar em branco lá, esperando um usuário se logar. E aqui é para o botão cadastro. Quando o cara clicar no cadastro, essa intent vai redirecionar ele para a activity do cadastro, que é essa tela que eu vou mostrar agora. Pronto. Nessa tela eu criei, tem os imports também, que são muitos. E aí criei uma variável do tipo Firebase Alpha para autenticar o meu usuário, o usuário, o e-mail e a senha. No onCreate, e fiz igual lá no login, peguei a instância atual, coloquei nesse cara. Aqui é os campos para vincular os dados que vem do formulário aqui na classe. E pronto, aqui tem o método salvar, que é quando eu clico no botão salvar. O que ele vai fazer? Eu criei aqui o usuário, o e-mail e a senha, para vinculei, né? Na verdade, o que vem lá do formulário. Se o usuário vier em branco, vai aparecer preenche esse campo, que é aquela bolinha vermelha que aparece com a mensagem dizendo. Então se eu clicar aqui, ele vai me mostrar o ID dela, para pegar a string que está nesse lugar aqui com esse ID. E esse request focus é para o cursor ficar nesse campo. Tipo, o usuário eu deixei em branco, aí quando eu cliquei no botão salvar, ele retorna o cursor que nem está piscando aqui, ó, para esse lugar do usuário, para dizer que é aquele campo. Aí da mesma forma eu fiz para o e-mail e para a senha. Depois que ele criou preencheu todos os campos, então eu fiz o seguinte, passei o e-mail e a senha no complete listening activity e um novo complete listening com o resultado da autenticação. Criei uma nova tarefa, aí criei o usuário de novo aqui, peguei ele, ou aquele usuário que já estava lá em cima, que eu já venho com os dados, peguei o meu database, que é lá do Firebase, criei aqui, criei esse database aqui, peguei a instância dele e coloquei aqui.
Pronto, aí criei uma referência para o meu usuário, que é através dessas referências que eu vou poder colocar o meu usuário no banco. Aí usei esse método getReference para o users aqui, que é lá no meu banco, tá? Esse users aqui, que seria onde vai estar guardado todos os meus usuários. E aqui é o ID dele, que o próprio Firebase gera um ID para cada usuário que eu cadastro. Eu vou mostrar isso tudo daqui a pouco no Firebase. Criei um mapa aqui para guardar as informações dos meus usuários e inicializei um mapa de hash. Ou seja, o mapa de hash ele guarda dois valores que eles nunca podem se repetir. Tipo, um e-mail e uma senha nunca vai se repetir no mesmo hashmap. Por isso que eu usei o hashmap. Eu vou guardar meu usuário e uma senha e vou garantir que não vai ter outro usuário e outra senha iguais. Aí peguei a minha variável que eu criei para colocar as referências do usuário, setei os valores passando essas informações aqui. E aí finalizei essa tarefa, esse onComplete aqui. Isso se a tarefa foi bem sucedida, né? Eu vou fazer isso tudo. Se não, aí aqui são aquelas validações que o próprio Firebase já tem essas exceções, ele mesmo já trata isso. Tipo aqui, a edit senha, se eu digitar uma senha de menos de 8 caracteres, ele mesmo já tem, eu só passo a string aqui que vai mostrar, que é senha fraca, e eu não preciso estar implementando esse método para verificar que a senha é fraca, porque isso já vem do próprio Firebase. Aí eu vou retornar o foco para ela. Aí da mesma forma eu fiz com o e-mail, se for um e-mail inválido, e se o e-mail já existe na base também, ele acusa. Essa foi a classe do cadastro. Pronto, aí o cara cadastrou, logou, vai para a tela principal. Na tela principal, vamos lá. Vou minimizar isso aqui. Meus imports, como sempre tem muitos. Aí criei aqui várias variáveis aqui, que vem criando nas outras também. Para autenticar meu usuário, aqui um database, o ID do usuário, o meu usuário, aqui uma array list para guardar as pessoas que o usuário está seguindo, um list view com as dicas, que é que vai mostrar aquela lista de dicas, e um dica adapter, que é uma classe que eu criei aqui para eu poder ver o conteúdo nesse list view, que eu tenho que usar o adapter para poder visualizar os conteúdos, senão eu não consigo. Um array list para guardar as dicas, e esse dica event listener, que é o que vê se no meu banco lá algum filho teve alguma mudança. Eu vou mostrar lá no Firebase como é isso daqui a pouco. Aí aqui no create eu vou pegar a instância do usuário, colocar nessa variável, a instância do banco de dados, colocar no meu banco, inicializar meus arrays das dicas e das pessoas que estou seguindo, e aqui foi onde eu adicionei o header na lista. Eu peguei a lista, atribuí nessa lista de dicas aqui o ID lá da minha lista, do meu list view, e criei um header do tipo view aqui, que é o que vai me mostrar lá aquele como é que eu posso dizer, rapaz? Aquele layoutzinho que mostra o nome do usuário, quantas pessoas ele está seguindo. Aí eu usei esse get layout inflater e um inflater, que isso aqui é o que vai me fazer inflar o meu XML para que eu possa visualizar ele de uma forma visual numa view. E aí eu peguei essa variável que eu tinha criado aqui,
que eu vinculei essa lista e adicionei o header view, que é eu adicionei o cabeçalho de uma forma visual, passando esse cabeçalho que eu criei aqui, que eu já inflei aqui. Aí aqui criei o adapter, passando o contexto e o dicas, que é o meu array list que eu quero usar esse adapter, que é para visualizar minhas dicas. E na minha lista de dicas set adapter, eu setei o adapter que eu criei. Pronto. Aí no botão dica, ele dá o find view by ID para nova dica. E no meu set click listener tem esse método click view, que eu vou chamar o meu método nova dica. Eu vou mostrar o nova dica ali embaixo. Deixa eu mostrar logo. Nova dica. Cadê? Nova dica. Não, tá aqui. A nova dica é o Alert Dialog Builder, que eu criei aqui, chamei de Alert, que é aquela caixinha que abre para o cara digitar a dica. E instanciei ele aqui passando o contexto. Sempre tem que passar o contexto atual, né? Aí, aqui, ó, o título do alerta é Nova Dica. É nova dica, vai aparecer lá. Aí criei um campo aqui, edit texto, para ter o texto. E aqui foi onde eu filtrei aqui, esse input filter array, depois eu posso colocar vários filtros aqui. Só que o filtro que eu quis foi do tamanho, aqui é filtro do tamanho, em caracteres. Aí eu botei que o máximo é 350 caracteres, que pode ter uma dica. Então eu peguei esse meu texto aqui, essa variável texto que eu criei aqui, e setei os filtros nela e passei esse filtro array dizendo que ele só pode ter 350 caracteres. Pronto. Aí o set view, mostrar o meu texto lá. Aí vem lá. Se eu clicar, aí esse alert set positive button é lá o publicar, e o negative button é o cancelar. Se eu clicar em publicar, ele vai pegar o meu texto. Quer dizer, se o meu texto for vazio, aqui é, se eu pegar o meu texto para string e for igual a vazio, eu simplesmente vou retornar, não vou fazer nada, porque não tem nenhum texto. Se não, aí eu vou criar uma nova dica, passando o meu ID do usuário, o meu usuário e o texto. Então, é transformado para string. E na minha referência, para eu colocar no meu banco de dados, eu vou criar lá como se fosse uma tabela de dicas. Na verdade é um nó em uma árvore, que ele é representado lá, mas é como se fosse uma tabela de dicas. Aí eu vou pegar a minha referência de dicas e vou colocar esse valor com a nova dica que foi criada lá no meu banco, no nó dicas. Se eu cancelar, simplesmente esse dialog dismiss, que ele vai fechar e não vai fazer nada. E aqui o alert create.show é o que vai fazer a minha janela aparecer. Pronto, aí deixa eu voltar lá. Cadê? Aqui. Nova dica, foi aqui que eu parei. Aí que o botão seguidores, o botão seguidores lá eu estou vinculando aqui ao ID nessa variável btn seguidores. E eu disse aqui que quando eu clicar nele, se o ID do usuário for nulo, ele vai retornar. Então é porque não tem os seguidores lá. Se não, eu vou criar uma nova intent que vai me redirecionar para seguir activity, e vou colocar nesse lugar aqui, nessa intent, o ID do usuário, que é o ID, que é gerado pelo bloco Firebase, e vou dar o start na minha activity. Então, se o meu usuário já
carregado, vamos dizer assim, os dados já, eu vou direto para a próxima Active passando o ID desse usuário. Pronto, aqui no OnStart eu vou criar uma variável do tipo Firebase User para pegar o usuário atual. Se o usuário for nulo, eu vou finalizar. Se não, eu vou pegar as informações desse usuário, que é lá naquela tela, quando eu cadastro, quando eu volto para ela, aparecem os dados do usuário lá. E aqui no stop, isso não era necessário, mas como boa prática, eu fiz isso. Porque isso aqui é o seguinte, se o meu event listener lá tiver com dados, na hora que eu sair do meu aplicativo, aí eu vou sair do meu aplicativo e esse event listener carregado lá vai ficar consumindo memória. Aí eu verifico aqui, se ele não tiver nulo, eu pego as referências dele, que está no meu nó de dicas, e vou remover esse event listener dessa dica event listener aqui. Ou seja, eu estou esvaziando o meu event listener para ele não ficar consumindo a memória do meu celular. É boas práticas isso. E aqui é o método getUserInfo é para pegar as informações do usuário. Aqui o usuário ID vai ser a minha variável aqui, que é do tipo o Firebase Authentication, né? Vou pegar o usuário corrente, que é o usuário atual, e pegar o ID dele. Então esse é o ID do usuário. No meu data, eu criei também aqui um userref, que é para pegar as referências do meu banco de dados. Eu peguei o banco de dados.getReference users, que, ou seja, os usuários, que isso aqui é um nó da minha árvore lá, da minha base de dados, e mais o ID desse usuário. Aqui onde eu mostro add listener for single value event, é que o meu usuário lá, ele só pode mostrar, onde eu só posso clicar um por vez ali, no usuário ali. E esse onChange Data é o cara que ele vai ficar verificando quando tem alguma mudança na minha base de dados no usuário, de algum usuário que eu estou seguindo, que é para aparecer no meu feed de notícias lá. Que é cada shield aqui, que é cada filho lá do meu, que está na minha árvore, eu verifico. E se para cada um deles eu verifico se tem alguma mudança e adiciono o valor dessa mudança na minha lista lá. E aqui, esse seguindo clear aqui é tipo, se o meu próprio usuário for o mesmo, o seguindo ele vai limpar, porque não tem ninguém. Se eu não estiver seguindo ninguém. Aqui é o head do usuário, já falei disso, para setar o texto do usuário. E aqui dos seguidores também, e a quantas pessoas está seguindo, eu já mostrei também. E aqui é o set dick listener, que é isso que eu vou mostrar aqui agora. Eu chamei aqui ele. Esse cara aqui é o cara que vai. Primeiro eu vou limpar o meu vetor de dicas, né? A minha lista lá de dicas. E vou criar um novo dica event listener. Ou seja, until added. Esse método aqui é quando um novo filho é adicionado. No caso, se a minha lista de seguindo contém um usuário e um ID, e esse ID for igual a esse aqui, eu vou adicionar dicas aqui na minha lista de dicas na posição 0 a dica que eu passei. Ou seja, aqui é se for a minha própria dica, ela vai ser a primeira de todas, sempre. Sempre que eu der uma dica, ela vai ser a primeira. Aí, esse adapter aqui, ele vai verificar
quando houve mudança nos dados. Se houve mudança, ele redesenha a minha tela, que é aquela parte de quando você digita uma dica, quando você volta na tela lá na main, ele já tá com a dica lá. O que faz isso lá aí é esse método aqui, Notify Data Set Changes. Esses outros métodos aqui eu não precisei implementar, mas tinha que colocar eles aqui porque eles é da classe. Vou pegar essas referências, eu vou criar um database reference aqui, que vai ser de indicas. Aqui eu estou dizendo que vai ser colocado indicas, isso lá no meu banco. E a query da minha dica eu vou limitar em 100, ou seja, eu só posso ter 100 dicas em uma tela, eu não posso ter mais do que isso. Aí essa dica query aqui eu vou adicionar um add child event listener, passando a minha dica event listener, que vai mostrar quando foi adicionado um novo filho àquele nó. Aí aqui o nova dica eu já mostrei. No Create Options menu. Pronto, isso aqui, esse Get Menu Inflator que abre o menu, esse menuzinho aqui, ó. Deixa eu abrir aqui de novo. Cadê? Main Activity. Aqui. Não. Cadê? Aqui. Seguir, header. Ah não, minto, perdão, ele é aqui, é no novo menu que você tem que criar. Como é um menu que você está criando, você tem que criar aqui na pasta de menu. É esse menuzinho aqui, de sair. Aí isso aqui, aqui está dizendo que ele nunca vai ser mostrado, só quando eu clicar nos três pontinhos aqui. Aí esse menuzinho aqui, ele é isso aqui, ó. É onde eu estou inflando ele, fazendo mostrar ele lá. E quando eu clicar nele, aqui é dizendo, quando eu clicar nele, esse usuário que está autenticado já, eu vou finalizar o meu aplicativo. Esse método também aqui já é do próprio Firebase. Eu não precisei implementar não. Quando clica no botão, eu vinculei a esse método que ele já finaliza o aplicativo. E aí criar essa nova intent para redirecionar para a minha activity de login novamente. Pronto, aí já foi cadastro, login e main. Mostrar o dica aqui, a minha dica. Que a minha dica tem o que? Um ID do usuário, o usuário e o texto. Eu tenho que ter um construtor vazio para o Firebase consumir. Tenho esse construtor que eu quis criar passando o ID do usuário, o usuário e o texto. E os get sets aqui dele. Simples aqui. Pronto, aí para eu mostrar esses dados aqui na minha list view, eu tenho que ter o dica adapter, senão eu não consigo mostrar. Que eu vou pegar aqui, vou criar uma dica, né? Tipo dica. Vou pegar o item e passar a posição aqui e vou converter em um convert view. Que o convert view ele vai inflar o meu XML pegando o contexto, vai inflar na minha list item, que o meu vai inflar na minha list de item o usuário e o texto, passando aqui os IDs do formulário lá, dos campos, quer dizer. E aí vou setar no texto do usuário o nome do usuário, né? O nome do usuário, vou setar nessas variáveis. E vou setar no texto o texto que esse usuário digitou. E aí vou retornar essa minha convert view, que é o que vai me fazer ver os meus dados lá no meu list view. Se eu tirar o adapter, eu não consigo visualizar nada no meu list view. Pronto, aí só tem agora seguir. Aqui, vamos lá.
Eu já falei dessa? Não. Pronto, só falta essa. Criei aqui as minhas variáveis, a minha lista de seguindo, o meu database, o meu adapter, meus usuários e os usuários que eu estou seguindo. Ou seja, aqui é todos e aqui é os que eu estou seguindo, que é o que lá no meu banco vai me mostrar. No OnCreate vou iniciar os arrays, vou vincular os meus campos de seguindo aqui, vou instanciar um novo adapter para a minha lista aqui, Simple List Item Checked, que é aquela lista que eu vou marcar os usuários para seguir ou não, para passar na minha lista de usuários. E na minha lista de seguindo, eu vou chamar esse método setChoiceMode, que é o método de escolha, que é Choice Mode Multiple, que eu vou, quando eu clicar lá em um daquele, ele vai ser marcado e o usuário vai ser adicionado na minha lista de seguindo. Eu vou passar o meu adapter também, que é para poder visualizar isso. Pronto, aqui no Set on Click List, né, quando eu clicar lá. Quando eu clicar em um item da lista lá, esse método vai ser executado e vai passar o item que foi clicado. Aí eu vou checar esse texto em uma view, vou verificar esse texto, vou transformar ele em uma view, um check text view, quer dizer, e eu vou verificar se ele já foi checado, ou seja, se ele foi clicado, eu vou pegar seguindo a minha lista de pessoas que estou seguindo, vou adicionar esse usuário que está nessa posição aqui, ou seja, eu criei mais um nó na minha árvore lá no meu banco de dados. Se não, eu vou pegar o usuário, se isso é quando eu clicar, essa parte aqui, quando eu clicar, que ele ficou verdinho. Se eu topar de novo para desclicar, vamos dizer assim, ele vai pegar esse usuário e vai remover. Ele vai procurar na minha lista e vai remover, passando a posição. Vai na minha lista de usuários, vai pegar a posição e vai remover aquele cara. Eu não vou seguir mais ele. Aí, sempre que eu marco uma pessoa, aí o meu banco de dados tem que atualizar. Ou seja, eu tenho que criar uma referência. Tudo é referência para o banco de dados lá no Firebase. E vou dizer que a minha referência é no nó usuários com ID tal na tabela, vamos dizer assim, seguindo, que seria um nó na árvore também. E aí eu vou setar o valor passando o seguindo, que é a minha lista de usuários que eu vou estar seguindo. Aí criei a minha referência para o banco de dados, que é no nó users, e adicionei add listening for single value event, que é para um único evento, para quando acontece um único evento lá, o meu banco de dados atualizar. Aí esse data change é quando quando há alguma mudança nos dados. Tipo, aqui se o usuário que eu estou vendo lá na minha lista foi o mesmo, se for o mesmo que estou logado, eu vou pegar a lista de pessoas que eu estou seguindo. É o que isso aqui está dizendo. Aí, ou seja, a minha lista de seguidores não vai ter ninguém, porque eu vou estar sozinho. Se não, se eu estiver seguindo alguém, eu vou pegar a minha lista de seguindo e adicionar esses valores no nó seguindo. E a minha string usuário aqui, ou a minha string um string usuário que vai pegar o meu data snapshot ali, da minha lista, o filho dele, e passar o meu usuário pegando o valor. Pegar o valor do meu usuário, quer dizer, e adicionar nos usuários aqui. E aí eu coloco esses dados na lista, checando ou não cada um deles. Eu vou atualizar a minha user interface aqui, que é o que vai me mostrar lá naquela telinha os que vão estar marcados ou não, se eu estou seguindo ou não. E aqui o update UI, que é para atualizar a minha interface de usuário, eu crio aqui um for each, né, para
percorrer a minha lista de usuário e para cada usuário eu pego a posição dele e verifico se eu estou seguindo ele ou não. Aí é isso que vai fazer atualizar a minha tela. Bom, eu acho que já foi todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já foi todas as classes. Aqui foi onde eu coloquei meus ícones. E aqui eu vou mostrar aqui o banco de dados, onde é. No Firebase como é. Firebase. Vou colocar aqui a conta. Firebase. Aqui, ó. Para eu adicionar o Firebase no meu projeto, eu tive que adicionar essas dependências aqui, ó. Aqui, na verdade, aqui, ó. Firebase Auth, que é para autenticação, e aqui Firebase Database, que é para poder utilizar o banco de dados em tempo real do Firebase. O banco de dados é aqui, ó. Deixa eu trocar a conta aqui. Que merda. Deixa eu trocar aqui. Não é esse não. Fazer login. Vou logar de novo aqui, que eu nubei agora. É esse aqui. Deixa eu ver se loga. Puxa. Fechou. Abrir de novo. Firebase. Pronto. Aí eu vou aqui para console. Vou pegar o celular aqui, que aí eu fico fazendo no celular para você visualizar aí como é que funciona. Eu queria ter gravado na tela do celular, mas meu computador não permitiu não isso. Pronto, aqui é a minha autenticação, ó. Aqui são todos os usuários que eu tenho cadastrado no meu sistema. Eu vou cadastrar mais um aqui agora, para você ver que vai aparecer ali. Vou cadastrar aqui teste, teste.com. Estou digitando no celular isso aqui. Eu password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pronto, é teste, o nome do usuário e o e-mail teste@teste. O e-mail já está registrado. Bota teste@teste.com. Pronto, salvei aqui, vai aparecer aqui agora. Deixa eu atualizar ele aqui. Pronto, aqui esse aqui teste. Foi o que eu acabei de cadastrar agora. Aqui 19 de junho. Hoje. Foi o que eu cadastrei agora, esse aqui. Pronto, aí aqui é o meu database aqui. Aqui é onde vai mostrar aqui, ó. Real Time Database é o banco de dados do meu aplicativo lá. Aqui são as dicas. Todas as dicas que foram postadas já no banco. Se eu abrir aqui uma delas, ela vai me dizer o texto e o ID do usuário. Esse ID é o próprio Firebase que gera e como foi o nome do usuário que postou essa dica. Aí eu tenho isso para todas as dicas, o texto, o ID do usuário e o usuário. E aqui são os usuários, que é a questão dos nós que eu estava falando lá. E cada nó desse aqui é um usuário. Aqui todos os usuários são filhos de usuário. Aí aqui cada usuário tem e-mail,
o nome de usuário e as pessoas que ele está seguindo. Esse aqui, teste, @teste, está seguindo professor algoritmo, professor ciência, professor matemática, professor português, professor geografia. Eu posso gerenciar por aqui também, em vez de eu ir lá e desclicar lá para não seguir uma pessoa, se eu clicar aqui, simplesmente eu não vou estar seguindo mais essa pessoa lá. Aqui, eu já não estou seguindo mais essa pessoa. Se eu abrir meu aplicativo, eu não vou estar seguindo mais ela. Aí eu vou mostrar aqui, eu vou criar um novo usuário aqui, de novo, para vocês verem ele aparecendo aqui. Eu vou criar aqui no celular e ele vai aparecer verdinho aí. É teste 3, o nome do usuário, e-mail, vou botar aqui teste 03 teste @teste. Não, vou botar mais simples, vou botar 03 @teste.com, o e-mail. E a senha teste 1, 2, 3. Pronto, o nome do usuário que eu estou criando é teste03 com e-mail 03@teste.com. Quando eu botar save aqui, ele vai aparecer verdinho aqui, que é o novo usuário que eu adicionei aqui, ó. Cliquei, esperar a internet. Aqui, ele adicionou o usuário aqui agora, que foi o usuário 03@teste.com e o e-mail esse, né? E o usuário teste.com. Pronto, agora eu vou logar com esse usuário 03@teste.com, teste 1, 2, 3. Pronto, já estou logado. Não tem nenhum, não estou seguindo ninguém, não postei nada. Vou clicar para seguir alguém aqui. Eu vou seguir Jean Luiz. Eu vou seguir aqui. Quando eu cliquei aqui, ele vai criar um novo nó aqui, filho desse usuário, para dizer as pessoas que eu estou seguindo. Eu vou deixar até aqui, eu vou clicar. Cliquei em Jean Luiz. Aqui ele já apareceu aqui. Se já estou seguindo Jean Luiz. Vou clicar aqui agora para seguir o Willy. Quando eu clicar aqui em Willy, ele vai aparecer ali também. Aqui já apareceu, o Willy. E é isso aí. Se eu remover, vou clicar aqui para remover aqui. Para remover Jean aqui. Ele vai sumir daqui. Ó, e também vai excluir o meu nó filho seguindo, porque eu não vou ter ninguém seguindo. Eu vou adicionar professor geografia agora. Olha lá, seguindo o professor geografia. Vou adicionar professor inglês. Olha lá, professor inglês. Vou remover professor inglês. Removi professor inglês. E aí, foi isso aí que eu consegui fazer, professor. Quebrei a cabeça um pouquinho, mas eu acho que eu consegui fazer. Viu? Valeu.